Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal e sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo da nossa leitura coletiva desse ano, que é desse livrão aqui, que eu tô na primeira meta, mas já tô achando que é um livrão mesmo, O Mestre e Margarida. Eu espero que vocês tenham conseguido ler aí a primeira meta. Eu acho que foi bem tranquilo, né? Eu comecei a ler um pouquinho antes do dia 1º, na verdade. Na verdade, eu já tinha começado a ler esse livro no mês passado, no mês retrasado, alguma coisa assim. Mas como ele ganhou a LC, eu dei uma parada e aí eu voltei a ler agora. Só que aí eu voltei no início pra fazer as anotações, tudo direitinho pra conversar com vocês, né? Então eu não demorei, o quê? 3 dias pra ler essa meta. Tô achando bem tranquilo, também porque tá bem fluido, tá interessante, né? Eu fiquei com vontade de saber o que ia acontecer. Eu gostei do estilo da narrativa, das variações da narrativa, que a gente vai ver que tem muitas variações, então isso pelo menos me mantém interessada na leitura. E a gente vai conversar hoje sobre os capítulos 1 até o capítulo 9, né? Sim, é o capítulo 1, que é Nunca Fale com Desconhecidos, até o capítulo 9, que é Truques de Koroviev. Então eu tô lendo nessa edição aqui da editora 34, tô gostando muito da edição. Eu falo que eu tô gostando da tradução no sentido assim, de eu achar que é confiável, que é um trabalho muito bem feito, tô gostando do texto, né? Porque eu não sei russo, né? Então eu não sei de fato comparar o original com a tradução. Mas eu sei que essa editora aqui traz traduções muito confiáveis, o texto tá muito legal de ler, então eu tô gostando sim da tradução. E tem uma outra edição aí também da editora Alfaguara, que é uma editora que eu também gosto bastante, que eu também confio bastante nas traduções. Se você estiver lendo pela Alfaguara, me conta aqui nos comentários se você também tá gostando, o que você tá achando, tá joia? Agora se tem alguma outra edição aí no mercado, eu não sei. Só conheço essas duas, essa daqui e a da Alfaguara. E eu acho que eu posso indicar as duas, mesmo eu não conhecendo a da Alfaguara, é uma editora, um selo, né, na verdade, que eu gosto muito. Pois então vamos conversar, porque tem muita coisa para falar e eu quero já começar fazendo uma introdução aqui sobre o autor, alguns detalhes sobre o livro, contexto histórico, aquela coisa toda, porque eu acho muito importante a gente saber de algumas coisas aqui já de antemão para começar a discutir essa leitura aqui, porque é um livro que ele está muito ligado ao contexto histórico, está muito ligado ao autor dele, né? Então vamos esclarecer aí algumas coisinhas antes. O Mikhail Bulgakov, se você quiser falar mais chique, mas também pode chamar de Mikhail Bulgakov, ele é o autor dessa obra aqui, né? Ele nasceu, na verdade, na Ucrânia e não vou falar toda a biografia dele, tá, gente? Porque não é o intuito aqui, vou falar só de uma parte da vida dele que é importante aqui para o Mestre e Margarida. Ele participou ele foi voluntário na Cruz Vermelha na Primeira Guerra Mundial e ele também lutou numa outra guerra, né, que foi a Guerra Civil Russa, que aconteceu depois da Revolução Russa. Teve a Revolução Russa e aí os bolcheviques conquistaram o poder, né, bolcheviques lá de Lenin, Trotsky, depois veio Stalin, né, então eles conquistaram o poder e a partir daí surgiu um grupo contra-revolucionário, que era contra esse grupo bolchevique. O Bulgakov, ele lutou nesse grupo aqui contra-revolucionário, que era chamado Exército Branco. Portanto, o Bulgakov, ele era contra o regime que vigorava na União Soviética, lá na época dele, que era o comunismo, né? Ele era contra o regime comunista. Nesse livro aqui, especificamente, a gente vai ver muitas críticas ao regime stalinista de fato, né? O Bulgakov, por isso, né, por ser contra o regime que vigorava, ele foi um autor muito publicado inicialmente, só que ele recebia muitas críticas e duras críticas, e a briga dele era principalmente com a imprensa. Ele nunca foi preso, ele nunca foi torturado, mas a imprensa que trabalhava a favor do regime, né, que era a propaganda mesmo do regime, a imprensa fazia esse papel, eles batiam muito forte no Bulgakov porque os livros, as obras, né, os textos dele iam contra os interesses da União Soviética, né, do regime que estava vigorando ele na época na União Soviética. Então ele foi sendo cada vez mais criticado, ele até fala que numa das cartas dele que
num determinado período, de 301 matérias que saíram sobre ele, só 3 tinham alguns elogios, sendo que as outras todas eram assim, metendo pau mesmo, com vontade, né? Então ele era de fato perseguido pela imprensa comunista da época. E isso foi fazendo com que ele fosse cada vez mais censurado, as obras dele fossem circulando cada vez menos, até chegar ao ponto de que ele não conseguia mais publicar. Então ele precisou escrever para o Stalin, pedindo para ele sair da Rússia, porque tinha que ter autorização, né, para você sair da Rússia, a não ser que você fugisse, né? Então pedindo para ele sair lá da Rússia, para ele tentar conseguir emprego em outro lugar, para ele não morrer de fome, né? O Stalin não permitiu que ele saísse, mas aí arranjou um trabalho para ele lá como diretor assistente do Teatro das Artes de Moscou, se eu não me engano. Então ele fez com que o Bulgakov ficasse lá, mas o Bulgakov, né, ele não tinha liberdade para publicar as obras do jeito que ele queria, tanto que ele não viu aqui o Mestre Margarida ser publicado. O Bulgakov morreu em 1940, sendo que esse livro aqui só foi publicado pela primeira vez em 1966, mesmo assim todo cortado, todo censurado. A versão original dele mesmo foi publicado lá na Rússia só em 1973. O Bulgakov, ele demorou 12 anos para escrever esse livro aqui. Ele realmente se esmerou na escrita desse livro. Ele reescrevia partes, ele arrumava uma coisa em outra. Ele trabalhou nesse livro aqui até 4 semanas antes dele morrer, lá em 1940. Então era um livro que era de fato muito importante para ele. E depois foi publicado só, né, pela sua esposa, que aí, pela sua terceira esposa, porque o Bulgakov ele teve 3 esposas, né? Do que se trata esse livro aqui, né? Como eu falei, ele é uma crítica ao regime stalinista, mais especificamente, né? Mas ao comunismo de uma forma geral. E ele é um roman à clé. O roman à clé é um livro que o autor ele vai utilizar personagens fictícios para tratar de uma situação que realmente aconteceu ou para falar de pessoas reais, só que é uma história de ficção, né? Os autores faziam muito isso para fugir da censura, né? Mais especificamente, assim, tem outros motivos também, mas aqui não adiantou muito não, né? Porque ele não conseguiu ser publicado vivo ainda, né? O livro só foi publicado muito tempo depois dele ter morrido, mas enfim, é um roman à clé que vai trazer aqui toda uma crítica ao stalinismo, mais especificamente. E também é um livro que tem pacto fáustico, que é o pacto que alguém faz com o diabo, né? Então, dizem, né? Ouvi dizer que esse livro aqui vai trazer esse pacto fáustico meio às avessas. Mas como eu tô começando a ler agora junto com vocês, eu ainda não sei como que vai rolar esse pacto fáustico aqui, então a gente vai conversando ao longo aí dos diários de leitura pra gente ver se realmente tem esse pacto fáustico, como que é esse pacto fáustico. Eu acho que vai ter sim, porque logo a epígrafe aqui do livro já é um pedacinho do Fausto, né, do Goethe, então deve ter esse pacto fáustico sim, mas a gente vai ver ao longo dos vídeos como que esse pacto fáustico de fato vai rolar. Já deu pra ver que é um livro que tem muita coisa por trás. Durante a leitura eu vou trazendo algumas explicações que eu achar que são necessárias e também o que eu deixar de fora, por favor, contribuam nos comentários e aqui no chat. Quem estiver assistindo ao vivo, inclusive, já vai dando seu like aí pra ajudar na divulgação do vídeo, né? E já deixa seus comentários aqui também durante o chat sobre o que você tá achando da obra e sobre as coisas que eu for falando a partir de agora, que a gente vai entrar de fato na narrativa aqui de O Mestre Margarida. A gente começa aqui o Mestre Margarida entrando na conversa de 2 personagens, né? São 2 literatos. Um deles é um editor chamado Berlioz e o outro é um poeta chamado Ivan, né? E eles estão conversando ali sobre um texto que o Ivan escreveu, né, que o Berlioz pediu para que ele escrevesse, é um texto antirreligioso, né? E aí o Berlioz está explicando para o Ivan que ele não gostou do texto porque ele trata Jesus Cristo como se Jesus Cristo tivesse existido, como se ele fosse um personagem histórico. Só que segundo Berlioz ele não existiu, então ele não deveria ter tratado Jesus daquele jeito no texto, né? E aí entra um estranho na conversa, um cara que estava por ali ouvindo a conversa deles, na verdade um cara que apareceu por ali, né, ouvindo a conversa,
que é, depois a gente vai saber que o nome dele é Voland, ou Voland, na minha cabeça eu chamo de Voland, né? Que ele vai entrar na conversa e vai perguntar, pô, mas vocês não acreditam em Jesus, não? E aí eles vão falar que não, que eles são ateus, né? E aí o Voland, ele vai falar que Jesus existiu sim, e que inclusive ele conheceu, né? O Voland, ele também vai falar uma coisa muito peculiar, que ele vai falar no meio da conversa ali como que o Berlioz vai morrer. E ele vai falar que o Berlioz vai morrer decapitado por uma mulher. Então ele também vai citar uma coisa do Ivan com relação à esquizofrenia, dele frequentar um hospício, né, um hospital psiquiátrico. Enfim, eles vão achar os dois ali, os dois literatos, vão achar esse cara muito estranho, né? Mas eles vão... O Berlioz, ele dá mais ideia, ele vê mais, ele fica mais interessado, assim, vamos ver até onde vai. O Ivan, ele logo de cara, ele já não gostou desse Voland aí não, né? Ele se apresenta como um especialista em magia negra, que também já é uma coisa bem estranha, né? É um cara muito peculiar aí, que vai entrar na conversa aqui dos dois. A gente é ambientado logo de cara aqui na narrativa, porque o narrador fala que eles estão no Lago do Patriarca, então a gente sabe que eles estão em Moscou. Hoje em dia, inclusive, existe lá nesse, eu acho que são, eu não sei, não chama Lago do Patriarca, mas lá nesse lugar, né, que se ambienta esse primeiro capítulo aqui de O Mestre e Margarida, tem hoje uma plaquinha lá em homenagem aqui ao Bulgakov, com a inscrição que é o título do primeiro capítulo exatamente, que é Nunca Fale com Desconhecidos. É o primeiro capítulo do livro e tem a plaquinha, eu vou deixar a foto aqui para vocês darem uma olhada, é uma homenagem que tem lá, dá para você fazer o circuito lá em Moscou, o circuito aqui do Mestre Margarida, né? Lá tem vários circuitos, né? Tem o circuito de crime e castigo, enfim. Eu quero muito um dia visitar a Rússia. Se você já visitou a Rússia, me conta aí no chat, ou se você estiver assistindo depois, me conta nos comentários se você já visitou, ou se você mora aí, né? Não sei. Eu quero muito visitar e fazer esses circuitos literários todos. Uma curiosidade que eu trouxe aqui só pra vocês. Aí do nada, né, quando a gente vai mudar de capítulo, vai pro capítulo 2, a narrativa ela dá uma virada completa, porque a gente vai lá pro dia do julgamento de Jesus, um capítulo que se chama Pôncio Pilatos, e aí a gente vai observar essa história, né, do julgamento de Jesus de uma forma um pouco diferente do que eu, pelo menos, na minha tradição cristã, católica, aprendi, né? Uma outra visão que o autor dá aqui, dá uma floreada, né? Ele diz que o Pilatos, ele estava com muita dor de cabeça no dia desse julgamento, e aí chega Jesus lá, né, para conversar com ele, né, para ser questionado sobre o que ele estava sendo acusado ali de ter feito, que é destruir o templo e tudo mais. E aí, num determinado momento, Jesus cura a dor de cabeça do Pilatos, né? O que já deixa ele propenso a inocentar Jesus, não porque ele quer inocentar Jesus, mas porque, segundo aqui a narrativa do Bulgakov, porque ele quer uma pessoa ali para ser o servo dele. Ele quer colocar o Jesus meio que como servo dele para ficar curando as dores dele. Poxa vida, pensa bem, quem não quer, né? Uma pessoa que ele cura a sua dor de cabeça por milagre, né? Só que aí ele fica sabendo de vai chegar uma outra acusação mais grave sobre Jesus, e aí ele acaba condenando Jesus, né? E aí a gente sabe da história. Uma coisa, um detalhe aqui, é que quando ele pergunta o nome de Jesus, Jesus dá o nome de Yeshua. Yeshua é o nome de Jesus em hebraico, tá, gente? E outra coisa sobre nome que é importante falar é que Voland é um nome que tem no Fausto do Goethe. Então a gente vê aí essa intertextualidade já acontecendo logo aqui no início do livro com o nome do Voland, que é também, esse nome remete ao diabo, a Satanás. Então a gente já sabe, né, que o Voland é o diabo, porque essa história aqui, né, a sinopse dela fala pra gente que vai ser a história do diabo que chega com seu séquito lá em Moscou e aí ele vai viver altas aventuras, né? A gente vai ver o que vai acontecer aqui ao longo da narrativa. Eu não gosto de ler muito, saber muito sobre o livro antes de ler, então o que eu sei sobre o Mestre e Margarida é isso, né? Que é o diabo andando e aprontando lá em Moscou com seu séquito. E aí o que vai acontecer eu vou descobrindo aqui junto com vocês durante esses diários de leitura. Mas aí a gente, de repente, também
sai desse capítulo de Pôncio Pilatos e volta aqui para a narrativa lá, que tá os literatos e tá o Voland conversando de novo lá no Lago do Patriarca, lá em Moscou. Daí a gente percebe que esse capítulo do Pôncio Pilatos era o Voland contando pro Ivan e pro Berlioz uma coisa que ele testemunhou, né? De fato, por isso que ele falou que Jesus existe sim, né? E aí os dois lá, eles já estão achando o Voland muito doido, né? Então eles conversam e decidem ligar para a polícia para verificar quem é esse estrangeiro estranho aí. E aí, só que na hora que eles vão, que o Berlioz, na verdade, vai lá, né, atrás do telefone para ligar para a polícia, ele tem que passar por uma estação de trem, ele escorrega na catraca, cai na linha do trem e aí a condutora, que era uma mulher, não consegue parar o trem a tempo e ele tem a cabeça decapitada. Ou seja, acontece exatamente o que o Voland falou. O Berlioz, ele morre decapitado por uma mulher. O Ivan vai ficar desnorteado, né? Ele vai na hora, ele já vai acreditar que foi o Voland que armou alguma coisa para isso acontecer. E aí ele já vai tentar encostar o Voland na parede que ainda tá por ali, né? Só que o Voland dá um de desentendido. Ele, não entendo sua língua, né? E aí o Ivan fica muito bravo e surge um outro personagem, né, que é chamado aqui de ex-regente, e isso talvez tenha alguma referência bíblica também, porque existe uma interpretação bíblica, né, que é contestada, mas existe essa interpretação, que diz que Satanás, ele era o regente do coro do céu antes da sua queda. Então, talvez, como esse livro aqui é um livro claramente, né, que traz referências bíblicas, talvez o Bulgakov colocar esse personagem como ex-regente já era uma dica pra gente perceber que ele não estava ali do lado do Ivan, né? Porque na hora que o Ivan começa a discutir, ele tentar discutir com o Voland, ele finge que ele não tá entendendo, entra esse ex-regente em cena para falar, não, peraí, o que tá acontecendo? E depois o Ivan percebe que esse ex-regente, na verdade, ele tá do lado do Voland. Então talvez o fato dele ser chamado de ex-regente, eu fiquei pensando que poderia ser uma dica já desde o início pra gente perceber que ele tava do lado do diabo, né? Mas enfim, fato é que ele sai, esse cara que também é descrito de uma forma muito estranha, né, muito comprida e tal, ele sai com o Voland e se junta mais um membro aí, esse trio, um membro muito estranho, que é um gato gigantesco, um gato preto, né, gigantesco, que anda sobre as patas traseiras. O Ivan, ele vai sair desembalado pela cidade atrás do Ivan, porque aí cada um vai para um lado, né? E o Ivan, ele vai querer perseguir, achar o Voland, porque ele precisa prender esse cara, né? Ele precisa dar um jeito da polícia chegar até esse cara, porque ele tem certeza que foi ele que armou pro Berlioz morrer. E aí ele vai sair pela cidade, gente. Me pareceu meio que sob uma influência. Ele fica tão desorientado, lógico, né? Por causa do trauma que ele acabou de viver. Mas me pareceu algo mais. Me pareceu uma influência mesmo, maligna, que fez ele invadir casa, né? Fazer um monte de absurdo. No final das contas, ele mergulha num lago, larga as roupas dele do lado de fora, as roupas são roubadas. E o cara que rouba a roupa dele deixa uma cirola lá só pra ele. Uma cirola e uma camisa tolstoiana, que a narrativa traz. Que aí ele vai sair pela cidade com essas roupas que são consideradas ali na época indecorosas. Ele não poderia ficar circulando em Moscou, então ele até fica em risco circulando ali pela cidade com aquelas roupas, mas ele não tá dando conta de nada. Ele tá completamente transtornado, só pensando em encontrar esse Voland e entregar ele para a polícia. No capítulo seguinte, a gente vai para a sede da Marsolite, né, que é a sociedade literária ali, que inclusive o Berlioz era diretor, né, ele chefiava, né, não sei se ele era exatamente diretor, eu lembro que a narrativa fala que ele chefiava ali a Marsolite. Não sei se fala Marsolite também não, tá, mas eu falo do jeito que eu leio aqui. Então, a gente vai pra lá, né, e a gente vai conhecer ali o lugar, né, as dependências, o funcionamento, e a gente vai chegar até o grupo, porque lá no início
o Berlioz e o Ivan falam que eles vão para uma reunião à noite, né? E aí lá nessa maçolite tá ali o grupo reunido esperando o Berlioz sem saber que o Berlioz já era, né? Então eles estão ali esperando e o Berlioz atrasado. Aí tá meia hora atrasado, 1 hora atrasado, 1 hora e meia atrasado, né? O que eu achei interessante aqui, narrativamente falando, é que o Bulgakov, ele marca muito bem essa passagem do tempo, né? O tempo cronológico mesmo, nessa narrativa, porque pelo visto a narrativa vai se dividir em algumas linhas do tempo, pelo menos a gente já tem 2 até agora, que é a linha do tempo lá de Moscou, que tá acontecendo essas coisas, do diabo lá em Moscou e tal, e tem a linha do tempo da história do Pôncio Pilatos aqui, da história de Jesus, né? Porque a gente percebe no final daquele capítulo lá de Pôncio Pilatos que ficou meio sem fim, né? Não foi finalizado, ou seja, provavelmente ele vai retomar nessa narrativa aqui de Jesus em algum momento, né? E eu já ouvi dizer também que é um livro que ele tem linhas do tempo diferentes mesmo, né? Então vamos ver quantas serão essas linhas do tempo. Até agora a gente já tem 2. Nessa linha do tempo lá de Moscou, o narrador ele marca muito bem a passagem do tempo, né? Ele vai falando, eram tantas horas, e aí, tipo, eram 10 horas e o Berlioz já estava atrasado, aí eram 10h30 quando fulano falou tal coisa, né? Ele vai marcando muito bem esse tempo cronológico nessa parte aqui. O tempo é um dos elementos da narrativa, os elementos da narrativa, eles nunca estão numa narrativa à toa, eles têm uma função, então se o autor ele tem essa demarcação de tempo muito clara, é porque isso é importante para a narrativa. Então eu fico prestando bastante atenção nessa questão do tempo mesmo, né? Como tem linhas temporais diferentes, talvez elas vão se entrelaçar em algum momento, né? Vamos observar aí o que vai acontecer. Enfim, a gente vai lá para essa reunião, eles desistem de esperar, né? E vão ali para um restaurante que tem ali no lugar. Que tá tendo meio que uma festa, não é uma festinha, mas é um restaurante que tem dança, né? Tem música e tal. A forma que é descrita ali essa cena é uma forma que me lembrou, tipo, me causou um incômodo. E logo depois dessa cena, né, o narrador ele fala aqui que era um verdadeiro inferno. Ele faz um comentário assim, ele descreve as pessoas dançando, fazendo não sei o que, um verdadeiro inferno. E me chamou a atenção também porque foi exatamente a sensação que eu tive. E aí, eu falei que é um roman à Claire, né, que vai trazer ali personagens fictícios para falar sobre personagens reais, sobre uma situação real. O Bulgakov, ele acreditava que a intelectualidade russa ali, que coadunou com o regime comunista, era uma das piores partes do regime, porque eles ajudavam a enganar o povo de que aquilo ali que estava acontecendo era bom para eles, era melhor para eles. Porque eles obtinham algum lucro, que na verdade eram às vezes até pequenas esmolas mesmo assim, mas como eles tinham um pequeno privilégio ali dentro do regime, eles acabavam ajudando o regime a enganar o povo. Então o Bulgakov, ele criticava muito isso, essa classe de jornalistas, escritores, né, que ajudavam a disseminar fake news. Lógico que eu falava fake news, né? Mas assim, que ajudavam a disseminar essas ideias que na verdade estavam ferrando com o povo, né? Mas eles falavam como se passando pano mesmo pro regime, porque eles estavam ganhando alguma coisa. Aqui, quando ele descreve a maçolite, que é o centro ali, né, dos intelectuais, pelo menos aqui nessa narrativa, e ele descreve isso como um lugar meio que infernal, um lugar ruim, que faz até o leitor se sentir meio mal, tipo, eu não queria frequentar aquele lugar ali, pelo menos foi a impressão que eu tive, né? Ele tá, na verdade, descrevendo ele tá falando essa opinião dele, né? De que aquele círculo ali de intelectuais, na verdade, era um círculo que fazia muito mal para a sociedade russa lá da União Soviética na época, né? Enfim, o Ivan vai chegar ali na maçolite, né, todo maltrapilho, parecendo um louco mesmo, assim. E aí ele vai começar a falar, né, que o Berlioz morreu. Nessa altura acho que eles já até sabem que o Berlioz morreu, mas ele começa a falar que a culpa é do tal do estrangeiro lá e que ele tem que achar o estrangeiro. E eles começam a discutir, né, e aí ele vai brigar, vai bater num cara lá, ele vai ser amarrado e vai ser levado para um hospital psiquiátrico, né.
Lá nesse hospital psiquiátrico ele vai arrumar uma outra confusão, né, até que a enfermeira vai aplicar um tranquilizante nele. Uma questão narrativa que eu quero falar com vocês aqui para que vocês observem é essas cenas, assim, eu já percebi que o Mestre Margarida, ele vai levar muito pro lado cômico da história, né? Ele vai levar essa crítica muito pro lado da comicidade. E ele tem muito cara de uma farsa, né? Que é um subgênero do drama. O drama lá da divisão de Aristóteles, né? A épica, o drama e a lírica, né? Então o drama, que seria o teatro, e o Bulgakov, ele era um autor de teatro muito renomado, inclusive antes dele ficar naquele perrengue lá de não conseguir publicar mais nada, ele publicou muitas peças de teatro que fizeram muito sucesso. Depois ele foi diretor, né, do teatro lá das artes de Moscou e tal. Então, assim, ele era um autor muito ligado ao drama, né, ao drama teatro, que eu quero dizer. Então, ele traz muitas essas características da farsa aqui para dentro desse romance, porque a farsa, ela vai fazer uma caricatura da sociedade para fazer uma crítica em cima dessa caricatura. É mais ou menos isso, né? Essas cenas de confusão e que a gente não entende muito bem o que está acontecendo e briga para todo lado, né? Muito característico da farsa, e pelo visto aqui já teve várias cenas desse tipo. Eu acho que o autor vai usar muito desse tipo de comicidade aqui para fazer a crítica dele, né? Achei bem legal essa construção. Então, o Ivan, ele é levado lá para esse hospital, aí ele toma um tranquilizante dele lá, e aí na conversa com outro funcionário lá, um outro literato que eu esqueci o nome dele agora, o médico vai falar que suspeita de esquizofrenia, que foi mais uma coisa que o Voland falou lá no início do livro, que ele teria uma experiência, né, num hospital psiquiátrico relacionada à esquizofrenia. Então, mais uma previsão aí do Voland se concretizando. E eu fico pensando, será que de fato o Voland, né, como diabo, ele sabe o que vai acontecer no futuro? Ou será que ele tá rearranjando as coisas ali para acontecer esse futuro que ele previu, entendeu? Porque às vezes eu tenho a impressão, tem algumas pessoas, eu vi algumas pessoas comentando que na verdade o diabo aqui, ele é diferente do diabo que a gente aprende na igreja, né, vamos dizer assim, porque ele não influenciaria as pessoas, ele só vai agir de acordo com que as pessoas são ruins, ele vai agir em cima daquela ação ruim daquela pessoa, né? Só que eu tô achando que o diabo aqui dessa história, ele influencia sim. Só que ele influencia as pessoas que já têm essa conduta reprovável, né? Porque a gente vai ver mais pra frente, eu vou fazer outros comentários com vocês aqui, mas ele sempre que a vida de alguém vai ser atrapalhada ali por influência do diabo, que eu acredito que é por influência do diabo, ele vai ressaltar alguma característica ruim daquela pessoa, né? O Ivan, por exemplo, né, que tá tendo a vida toda bagunçada, ele é um literato ateu que falava a favor do regime comunista, né? Então esse seria o pecado dele. E a gente vai ver daqui pra frente outros personagens que também a narrativa vai ressaltar um defeito desse personagem e depois alguma coisa vai acontecer com esse personagem. Então eu acho que o diabo nessa história, ele é diferente sim do que a gente aprende na Igreja Católica, pelo menos, né, que é que eu faço parte, mas ele influencia as pessoas. A diferença é que ele influencia as pessoas que já são ruins, né, ao ver aqui da narrativa do Bulgakov. Então nós finalmente vamos saber o que estava acontecendo com o Voland, né? A gente vai ver ele chegando lá no apartamento que o Berlioz morava com outro cara que se chama Stepan, que é diretor, se eu não me engano, do Teatro de Variedades, né? O Voland vai chegar lá na casa dele, vai encontrar o Stepan bêbado, então aí já tá uma característica do Stepan reprovável, né? Ele é um ébrio. Então eles vão conversar ali e o diabo vai... Tô chamando de diabo, acho que eu tô passando a carroça na frente dos bois, né? O Voland, ele vai falar com o Stepan que eles combinaram na festinha do dia anterior, né? O Stepan tá de ressaca agora por causa da festinha do dia anterior. Ele fala, eu te encontrei lá nessa festinha, né? O Voland vai falar, te encontrei lá e a gente combinou algumas apresentações, inclusive você já até me pagou um adiantamento aqui. E o Stepan, ele fica assim, cara, eu não lembro de nada disso, né? Não lembro
desse combinado, mas o Voland apresenta documentos assinados e tal, então o Stepan toma por certo que então tá bom, tá combinado, isso daí você vai fazer as suas apresentações de magia negra aqui no meu teatro mesmo, né? E aí o Voland fala com ele, então tá bom, só que esse apartamento aqui tá pequeno demais pra nós dois, vaza, né? Ele expulsa o Stepan do apartamento, o Stepan ele meio que desmaia e na hora que ele acorda ele tá em I alta. Eu até tirei um print do Google Maps pra vocês observarem essa distância, né? Então o Stepan ele vai parar lá em alta, ele tava em Moscou, ele vai parar em alta pela magia ali que o Voland faz com ele, ele simplesmente não precisava mais dele, então vai pra lá pra você não me incomodar mais. Como é uma crítica ao regime stalinista, o que eu percebo aqui nessa parte, né, é o Voland, ele agindo muito ali como quem dá as ordens, né, ele é o líder ali, então ele seria o papel do ditador, né, o papel do Stalin. Então seria que talvez, pelo menos a minha interpretação, cada um tem uma interpretação, a minha seria de que o Voland, assim como o Stalin, né, tava tirando do caminho quem não importava mais para ele, né? Essa crítica do fato das pessoas serem descartáveis para esses ditadores, né? Então, seria esse Stepan, ele era descartável agora, que já serviu para o que o Voland precisava, então vaza daqui, né? Depois ele vai fazer isso de novo com outro personagem, logo a seguir, e de uma forma muito pior, na minha opinião. A seguir a gente vai voltar para o hospital psiquiátrico lá, ver o que o Ivan tá arrumando, né? Que aí ele acorda e ele vai conversar com o médico. E eu achei esse capítulo tão engraçado, gente, porque o Ivan, ele fala que, o médico fala com ele, não, então se você me falar que você é normal, eu deixo você sair. Eu acho engraçada a paciência do médico, né? O médico eu achei meio estranho, mas vamos por partes. E aí o Ivan fala, eu sou normal. E aí o médico fala assim, então, ele começa a enumerar, né, as coisas que o Ivan fez. Então, você fez isso e isso, e são coisas muito malucas o que o Ivan fez, né? Então a gente percebe assim, como assim que você tá falando que você é normal, sendo que olha tudo que você fez. E ele ainda tá cego naquela ideia de ter que ir na polícia e tal, né? Sei que eles vão conversar lá e aí o médico vai convencer o Ivan a ficar ali por enquanto, né? Esse médico, primeiro, que ele fala, o narrador, ele descreve com uma barbicha, não sei o quê, e se eu não me engano, é a forma também que esse Voland foi descrito. Mas enfim. E no final do capítulo, eu tive a impressão, né, na hora que ele convence o Ivan a ficar, eu tive a impressão que ele meio que hipnotiza o Ivan, né? Mas não sei se isso vai ser alguma coisa depois, se esse cara é alguém amando do diabo também, ou não, ou se foi só uma impressão minha, porque eu fico tentando achar pelo em ovo, gente, eu fico desconfiando da narrativa inteira, né? E eu achei estranho essa... Depois vocês reparam lá pro final do capítulo, é do capítulo 8, que é o penúltimo capítulo da nossa meta, né? Ele meio que hipnotiza o Ivan pro Ivan aceitar ficar. Enfim, vamos ficar alertas aí com esse médico. No último capítulo da nossa meta desse vídeo aqui, a gente vai voltar para o apartamento lá que era do Berlioz, né? Onde as pessoas estão em polvorosa querendo morar lá. E aí eu acho que vale uma contextualização, aqui uma breve contextualização. A gente tá num período da União Soviética, que a União Soviética, né, era um país comunista, né? Controlado ali nesse período aqui do livro pelo Stalin. E o que estava acontecendo ali naquele período? Como todo regime comunista, não existe a ideia de propriedade privada, porque tudo é do Estado. Então as pessoas, para elas conseguirem morar em algum lugar, elas têm que ter a autorização do Estado. E faltava moradia, né? Tinha uma crise, além de tantas outras crises, inclusive de fome e tudo mais, tinha a questão da crise de moradia também. Então por isso que as pessoas estão tão desnorteadas para ficar com o apartamento ali do Berlioz, que aí a gente vê o presidente da convenção de condomínios ali, né, recebendo vários requerimentos e as pessoas falando que estava grávida, a pessoa falando, né, tentando oferecer dinheiro, as pessoas desesperadas para ficar ali, para poderem morar no apartamento do Berlioz, sendo que nem era um apartamento tão bom assim, é porque a situação era feia mesmo, né? Então, ele tá ali recebendo vários requerimentos das pessoas para morar ali naquele apartamento, só que quando ele chega lá, ele encontra um cara que ele dá o nome de Koroviev.
O Korolev, ele é daquele ajudante lá do Voland, né? Então, o que ele vai... Eles vão conversar ali, né? O Korolev, ele também parece que meio que dá uma hipnotizada nesse cara, que é esse presidente aí da convenção de condomínios e tal. No final das contas, ele vai acreditar que ele já tinha assinado um papel lá, porque aparece um papel assinado na pasta dele, truques do diabo, né? E aí ele vai aceitar ainda um suborno de 400 rublos. Ele vai para casa. Na hora que ele sai do apartamento ali, que era do Berlioz, mas agora é o Voland que tá morando ali, né? Porque o Voland também se livrou do Stepan, né? Então o Voland fala com esse Korolev que não gostou muito desse cara não. E ele fala, né, que ele é um trapaceiro, ele não sei o que. Ele faz umas críticas assim ao cara. Ou seja, mais uma vez uma pessoa colocada aqui como ruim que vai receber o castigo. Ou seja, o diabo ele influencia, mais uma vez na história, uma pessoa que já merece, né, por ser ruim, né? Então, o Korolev fala assim, não, então eu vou arrumar isso aí. E aí ele vai ligar pra polícia, né, falando que esse cara, esse presidente da convenção de condomínios, que eu esqueci o nome dele agora aqui, mas vai falar que ele tem dólares escondidos. E ter dólares na União Soviética, na época do Stalin, era um crime sério, né? Ter moeda estrangeira, né? Mas dólar principalmente. Então a polícia vai chegar lá no apartamento desse cara, só que na verdade o suborno foi pago em rublos, né? Que era a moeda lá da União Soviética mesmo. Só que na hora que a polícia chega lá pra procurar esses dólares, o que está dentro do pacote são dólares de fato, ou seja, o dinheiro se transformou em dólar, né? E aí o cara vai preso, né? É o diabo se livrando de mais um. Por isso que eu falei que além desse Stepan que foi mandado lá para Yalta, mas pelo menos ele só foi mandado lá para Yalta, esse foi pior, né? Porque agora ele foi preso pelo regime e a gente sabe, né, da seriedade de ser pego por um regime ditatorial. Com relação às críticas aqui ao regime mesmo, né, que o Bulgakov vai fazer, eu entendo que esse negócio de mudar de rublos para dólares ali, que foi feito pelo Voland, né, foi feito pelo comparsa do Voland, pelo que eu entendi, mas amando do Voland, isso é também uma característica dos ditadores de alterarem a verdade, né? Porque a verdade dos ditadores, das ditaduras, sempre é alterada para se encaixar melhor ali naquilo que o regime precisa, né? Então, a gente vê isso também na obra do George Orwell, tanto em Revolução dos Bichos, mas principalmente em 1984, com toda aquela questão lá que o George Orwell coloca do duplo pensamento, né, da novilíngua, que a novilíngua é uma língua, é a mudança das palavras ali para atender melhor os requisitos do regime, e a partir dessa novilíngua vai se criando um pensamento novo na cabeça das pessoas, e que aí eu expliquei direitinho o duplo pensamento lá no meu Instagram. Dá uma olhada lá depois, se você não me segue por lá, que tem um post lá no feed que eu falo exatamente sobre duplo pensamento. Mas basicamente é essa questão de regimes ditatoriais, de que se o ditador disser que 2 mais 2 é igual a 5, que é o exemplo que o George Orwell dá lá em 1984, então se o ditador disser que 2 mais 2 é igual a 5, por mais que você saiba que 2 mais 2 é igual a 4, na sua cabeça você vai ser doutrinado a acreditar que 2 mais 2 é igual a 5, mesmo você sabendo que essa não é verdade. E isso seria mais ou menos o duplo pensamento do George Orwell, que é essa reinvenção da verdade, né? Que eu acho que aqui, nesse caso da transformação dos rublos em dólares, é o que o Bulgakov critica nesse regime stalinista. E assim nós chegamos ao final da nossa meta. Quero saber o que vocês estão achando do livro. Eu tô amando a narrativa, tô achando fácil, tô achando fluido. Tá uma delícia mesmo. Eu espero vocês aqui na próxima quinta-feira, no dia 16, às 18 horas, com o chat ao vivo pra gente conversar aqui do lado também. Muito obrigada pela participação de todo mundo. Não esquece de deixar o seu like. E além desses vídeos de leitura coletiva, né, acompanha aí os outros vídeos do canal também e a gente se encontra. Um beijo!